Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, a Samali, que é psicanalista, e também temos aqui a Juliana, que está dentro do espectro autista. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Você pode explicar o que é psicanálise e qual o papel da psicanalista? Tá. Psicanálise é uma abordagem terapêutica que ela lê o inconsciente. Então, o inconsciente é a matéria-prima, é essencial do psicanalista. Então, tudo aquilo que você viveu na sua vida inteira de angústias, traumas, causa uma cicatriz que fica lá. Então, a nossa função é ler isso, vou fazer você falar, porque a gente acredita na cura pela fala, né? Então, você vai falar isso, eu vou pegar matérias-primas da tua infância, para trazer para hoje. Aí a gente consegue, pelo menos, tirar os traumas, angústias, vícios, tudo. Samali, conta pra gente, assim, qual que é a importância do psicanalista no tratamento, assim, por exemplo, na saúde mental, assim, qual que é a importância? Dentro da saúde mental, o psicanalista, vamos imaginar, você tem um trauma. Então, hoje, na tua vida, hoje, como adulto, você não sabe por que você, tipo assim, não para em emprego nenhum, não consigo parar com namorados, eu sempre escolho pessoas erradas, eu tenho escolhas ruins. Nós, como psicanalistas, vamos pensar o seguinte: quando começou isso? Não começou agora. Então, quando você vai ver, estava lá na infância. Talvez uma família disfuncional, talvez um não acolhimento. Então, dentro da saúde mental, quando você traz uma angústia, um sofrimento, um isolamento, tudo, alguma coisa tem lá atrás que é aquela criança que foi ferida e está refletindo agora. Então, isso dentro da saúde mental a gente consegue tratar. E como a psicanálise pode ajudar a pessoa a superar os traumas e os problemas emocionais? Traumas e problemas emocionais. Tá. Hoje nós estamos na onda da ansiedade, né? Então, por exemplo, muitos vêm até consultórios falando de ansiedade, depressão. Quando você pega isso que atrapalha a vida da pessoa, que ela não consegue socializar, ela não consegue sair, para ela aquela carga já está pesada demais. E ela vem, geralmente, buscar ajuda, ou outras pessoas que convivem com ela, ele fala, não, a minha filha está assim, meu marido está assim. Automaticamente, a gente vai na raiz do problema. Por exemplo, ansiedade. A ansiedade em si, ela é um medo gigantesco de alguma coisa, que geralmente está dentro de você. Então, aonde você se sentiu tão pequena, tão indefesa, que você teve que aprender a se defender. Você teve que aprender a reagir. Você teve que aprender a correr. Então, porque a ponto de você virar e falar, eu vou morrer, porque a pessoa que tem ansiedade, ela acredita fielmente que ela vai morrer. Então, quando foi essa crise de ansiedade em si? Então, quando você consegue pegar a raiz da lógica, o contexto da lógica, e lá atrás, e trazer para cá, você consegue eliminar todos os fatores de emoção, de angústia, de dor. E aí você consegue fazer com que o próprio paciente vire e fale assim, peraí, eu estava com medo disso? Eu estava reagindo a isso? E geralmente é assim. Bom, agora, Samali, vamos entrar em dois temas, assim, bem interessantes, né, que é o narcisismo e o autismo, né? E, para começar, eu queria perguntar para você o seguinte, o que é narcisismo? Narcisismo é um transtorno de personalidade. Então, antes de falar do transtorno de personalidade, vamos entender primeiro da onde veio o narcisismo. Tá. Dentro da história, acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida a história de Narciso, né? Vamos lá. Narciso, naquela época toda da filosofia e tudo, era comum os pais levar os filhos para o oráculo para ver como é que ia ser o futuro desse filho. Era muito comum.
Então eles pegavam, levavam e pediam para ver o futuro. E os pais do Narciso não fizeram diferente. E o oráculo virou para ele e falou assim, olha, enquanto ele não se olhar, enquanto ele não se ver, ele vai estar vivo. Aí ele falou, ok. Os pais não querendo perder o filho, tirou todos os espelhos, tudo que provoca imagem, para que o filho viva. A intenção era essa. Ok. Então, Narciso passou uma vida inteira sem se olhar. Ele não se via, ele nunca viu o reflexo dele no espelho, por exemplo. Ele nunca viu. Então, aí nós sabemos no final da história que refletiu a imagem dele no rio, nas margens do rio, e ele vendo, se identificou com aquela imagem, se apaixonou por ela e morreu afogado. Ok. Mas vamos voltar um pouquinho. Todos falavam que Narciso era um homem muito bonito. Quem falou que ele era bonito? Se ele nunca se viu. Quem falou? Ele passou uma vida inteira com aprovação externa. Então, a mãe falava que era bonito, o pai falava que ele era bonito, todos falavam que era bonito, porque várias afirmações fizeram com que ele entendesse que ele era aquilo que estão falando. E um grande grupo falando isso virou uma sociedade inteira. Então ele era o bonito. Automaticamente. Sim. Então, agora que a gente sabe a história de Narciso, vamos ir para o narcisista. O narcisista em si, o que ele procura? Aprovação externa. Eu quero elogio. Eu quero que você me vanglorie. Eu preciso que você fale que eu sou bonita. Eu preciso que você fale que eu sou único. Eu preciso que você me engrandeça. E isso não é em coisas pequenas, é em tudo. Caraca. É em tudo. É tudo. É em tudo. Então eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que ser o melhor namorado, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor. Então, é em tudo. Ah, mas ele vai ter empatia pelos outros, ele vai falar, não, eu sou bonita, mas você também é? Peraí, Narciso, ele já se viu? Não. Ele olhava para os outros, falava que ele é bonito, tá tudo bem. Ele teve a consciência de virar e falar, não, mas você é assim, porque ele não tinha comparação. É a criação de uma vida. Então, automaticamente, o que aconteceu? Quando você traz isso para o ser humano, para o narcisista, ele pega e ele vai procurar aprovação. Ele vai procurar aprovação de todos. E a vida dele inteira, sem tratamento, vai ser assim. Ô Samuel, e, por exemplo, e se ele não encontra a aprovação de ninguém, como é que fica? Tipo... Olha, eu costumo falar que todo narcisista sofre muito. Por quê? Ele vive entre ansiedade e depressão. Então, ele sempre vai oscilar, porque ele vive nessa busca da grandiosidade, e ele precisa dessa grandiosidade, porque o ego dele é inflado. E quando ele não tem, automaticamente ele vai falar, ele não se encaixa. É como tipo assim, eu tô aqui, mas ninguém me entende. É uma baleia no aquário. É desse jeito. Então, quando ele não encontra uma aprovação, vamos supor, se é uma namorada, acabou o namoro. Você não é pra mim, você não me entende, eu tô falando e você não tá compreendendo, vai viver em briga. Se é um trabalho, ele vai sempre se sentir injustiçado. Então, ele tem uma vida cheia, é uma avalanche de sentimentos. Então, ele sempre vai ficar oscilando entre depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade é uma busca tremenda. E como que o narcisismo impacta relações familiares e profissionais? Na família, o narcisista, em si, é muito complicado, porque ele procura os olhos. Ele quer ser o filho preferido. Ele quer ser o filho preferido. Freud era assim. Freud era assim, tanto que ele era tido como filho de ouro. Aquele que vai salvar a família inteira.
Então ele era narcisista em pessoa. E criou a psicanálise. Criou a psicanálise. Freud era assim, ele falava muito, você fala muito daquilo que você vive. E Freud era narcisista. Mas ele tinha essa consciência? Freud sabia que ele era narcisista? Olha, todos os estudos dele falam muito sobre narcisismo. Muito. Então, se você virar pra mim e falar assim, ele tem consciência, o Freud tinha consciência que ele era narcisista, ele sabia que ele precisava de cura. Ele sabia que ele precisava de, tipo assim, algo está aí, não está legal. Ele sabia disso. E ele queria mostrar para toda a sociedade, mostrar para todo mundo, né, vamos dizer assim, que, olha, existe um caminho. Vem a psicanálise. E tanto que ele conseguiu salvar muitas pessoas. A primeira paciente dele, quando chegou para ele, que era a Ana O, ela era uma jovem, se não me engano, 26 anos, quando chegou para ele, não era paciente dele, mas ele acompanhou. Ela estava desnutrida, em cadeira de roda, não falava, e tudo isso por um emocional, por não saber colocar para fora. Então, ela teve tantos traumas, com doenças de pai, com traições de família, e ela não conseguia colocar para fora, falar, olha, eu não gostei disso, eu não sei o que fazer com isso, eu me senti assim com isso, que tudo aquilo que ela ia passando ia se manifestando pelo corpo, a ponto de ela ficar assim. Quando entrou na vida dela a cura pela fala, ela se curou. Ela se curou. Então, assim, mesmo Freud sendo narcisista, o que ele fala sobre narcisismo? Todos nós somos um pouco narcisistas. Todos nós. Todos nós queremos um posicionamento. Eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço. Eu quero que me olhem, eu quero que me amem. E isso é narcisismo saudável, que é o que mantém a sua autoestima, é o que mantém o seu mover de terra funcionando. Então, assim, até então, tudo bem. O problema é quando começa a ser patológico. É isso que Freud fala. E é por aí que ele caminhou. E o narcisista normalmente busca ajuda ou alguém busca por ele? Se eu tô com meu ego inflado e eu acho que eu sou superior a você, Não você vai- acha que eu vou buscar Não, ajuda? não vai, literalmente não vai. Tem que ser alguém por ele. Eu não vou buscar ajuda. E quais são os tipos, assim, de narcisistas existentes, assim? Tá, nós temos 3 tipos. Um que eu falei, que é o saudável, que somos nós. Então, no saudável eu consigo manter a minha autoestima, os meus limites, eu consigo falar o que eu quero e o que me fere. Eu consigo traçar metas e alcançar metas. Isso é o saudável. Tem o grandioso. O grandioso é aquele que eu preciso da sua aprovação, eu preciso ser superior a você e eu vou ser. Eu vou ser. Porque não existe nada no mundo melhor do que eu. Esse é o grandioso. Isso é quase uma pontinha pra psicopatia, não é? Tipo, não. Olha, existe a diferença do psicopata pro narcisista grandioso é que o narcisista ele ainda consegue sentir remorso. Mas isso não faz com que ele não faça. O psicopata não tem. Ele não tem empatia. Ah, mas Sam, você falou pra mim também que o narcisista não tem empatia. Ele sabe que tá fazendo errado. Ele vai ter a depressão do erro. Ele vai ter a dor do erro. Mas ele não tem a movimentação de consertar, porque ele é grandioso. Tipo assim, ele vai virar e falar assim, tá, eu fiz isso pra chegar nisso, então tá tudo bem.
tá tudo bem. Por exemplo, eu posso passar em cima da tua cabeça, fazer uma casinha pra você ser mandado embora e eu ganhar teu posto. O fato como que eu posso dizer, de querer se destacar, de querer estar numa posição de visibilidade é maior do que a empatia, digamos assim, seria mais ou menos isso. Exato. Só que vamos colocar em medidas exageradas. Porque o ato de eu querer estar num lugar maior é nosso. É nosso. A gente estuda para isso. A gente faz isso. A gente batalha para isso. É nosso. Agora vamos pensar em medidas exageradas. É ele. Em outra ponta, nós temos o narcisista vulnerável. O vulnerável ele tem uma baixa autoestima e ele não sabe se lidar com críticas. Ele tem aversão a isso. Então, ele vai ser extremamente inseguro. Extremamente mesmo. Então, vamos pensar no seguinte. Quando você vira para uma pessoa e fala assim, olha, eu gostei do seu texto, mas eu acho que a gente pode melhorar assim, assim, assim. Você vira para ele e fala isso, você vai ativar a insegurança dele. Automaticamente ele fala assim, então por que você não fez então? Ou ele bate a porta e sai correndo. Coisas assim. Então, a partir da hora que você mexeu com a insegurança dele, com a instabilidade dele, ele vai reagir. E ele sempre vai se posicionar como, eu sou injustiçado. Eu sou bom no que eu faço e ninguém vê. Então, de um lado tá, eu sou grande demais. Do outro tá, eu sou injustiçado demais. Esses são os dois narcisistas. Tem cura? Cura não, assim, mas tem algum tratamento? Ele consegue diminuir mais? Lembra que eu falei pra você que é personalidade? Só que tem um detalhe. Quando, por milagre divino, Que pode ter também. milagre divino, um narcisista vem para um consultório, o que a gente faz? A gente tenta mostrar para ele as vulnerabilidades dele. A gente tenta baixar um pouco a bola, vamos dizer assim. Falar para ele, olha, existem outras pessoas, existem outras formas, existem outras maneiras. Geralmente, quando ele vem para o consultório, ele vem para desafiar alguém. Geralmente, esposa, mãe, alguém. Pra falar assim, tá vendo? Eu vou e não vou ter nada. Entendi. E ele desafia também a terapeuta, tá? Caraca. Então, ele vem para desafiar alguém. A função da terapia com o narcisista é mostrar para ele que dá para ter um equilíbrio. Só que ele é grandioso ou ele é vulnerável. Então, eu vou estar criticando ou eu vou estar baixando a bola. É legal para ele? Não. Por isso que eles não ficam. Entendi. Ô Samuel, como que o narcisista afeta a pessoa que convive ali com ele? E eu acho que também nessa pergunta, eu acho que até também a Juliana, se ela quiser complementar, né, que ela tem uma vivência aí em relação a isso, né, mas e aí, Samuel? Bem, o narcisista em si, quando ele procura um relacionamento, a outra pessoa vai sofrer muito. Porque ela vai viver num looping dele. Então, assim, se ele é grandioso, ele não vai ter empatia. Então, eu estou aqui, eu sou bom demais pra você, dê graças a Deus que eu estou com você. Caraca. E se ele for o vulnerável, eu estou aqui e você é injusta. Você não tá entendendo que eu tô te chamando, eu tô te procurando, eu estou conversando com você e você não me dá valor. Então, existem essas duas pontas aí, no qual eles estão no mundo e você vai se relacionar com eles. Só que aí a outra ponta tem que viver nesse looping de emoções, de dor, porque, peraí, se há um grandioso, aonde eu entro nessa relação? Aonde eu entro? Quando ela é vista? E se há um vulnerável, que terreno você está dando para ela ter segurança? Porque se ele mostra vulnerabilidade e que, independente do que você faça por ele, tudo é injusto, que segurança que eu tenho nesse relacionamento? Mas eu acho que você pode falar melhor. Sim, assim, eu não sei se é possível, mas a minha experiência
tem como a pessoa ser os dois tipos de narcisismo? Eles podem oscilar. Porque o que eu vivenciei é isso, é uma pessoa que, ao mesmo tempo, ela é muito pra você, então eu sou demais pra você, você não me merece, eu sou melhor que você, e você acaba acreditando, porque é uma pessoa 24 horas que você convive falando isso, e ao mesmo tempo ela te diminui a todo momento, então ela sempre é melhor que você. E se você tenta pontuar uma coisa que seja, você é totalmente injusta, porque como assim, você tá falando que eu tô errado? Então, e a gente vive da mesma forma que o narcisista, ele vive em altos e baixos, a gente acaba vivendo isso junto. Então, tudo que ele passa de depressão, ansiedade, a gente acaba vivendo junto porque ele carrega a gente pro mesmo looping que ele. Então, você tá com uma pessoa que ela te ama, daqui 5 minutos ela não gosta de você, daqui 5 minutos ela te ama e você fica... Tá, ela me ama, tudo ok, então vamos seguir. Dá 5 minutos, ela já não gosta mais de você e você fala, peraí. Então, é muito desgastante, assim, acho que pra conviver com uma pessoa narcisista, é necessário fazer terapia, de verdade, porque a gente sofre junto, né? Todas as etapas que ele passa, a gente passa junto. Tanto que é muito mais comum você pegar pessoas que conviveram ou namoraram com narcisista, ou saíram de relacionamentos casadas com narcisista, procurar ajuda, do que o próprio narcisista. Caraca. É muito comum. É muito comum. Tanto que aí fora, no mundo, por exemplo, é muito comum você virar e falar assim, eu estava num relacionamento tóxico e me libertei. Tá fazendo terapia. Tá fazendo terapia. Então, assim, é muito comum isso. Então, sempre que a outra parte saiu do relacionamento, ela busca terapia. Porque isso mexe tanto com a estrutura dela, com o emocional dela, com a emoção dela, tudo, que se ela não se calcificar realmente numa terapia, é muito difícil ela voltar aí fora procurando alguém para si ou conquistando coisas. Porque ela vai ter naquela oscilação. Será que eu sou boa realmente? Será que eu sou tudo aquilo que ele falava? Será que eu estraguei? E aí ele falava que era tudo aquilo, eu não enxerguei, tô sendo injusta. Vai viver nesse looping. Eu acho que o narcisista, quando termina a relação, ele não sofre dessa maneira porque a posição dele tá lá em cima. Então ele vai falar, não deu certo porque eu sou muito pra ela. Então. Sempre vai achar que tá por cima. Exatamente. E aí a pessoa que conviveu que fica com os traumas. Entendi. Não, pode. Só uma curiosidade. Sim. Mas você já tratou, teve algum, tipo assim, você falou assim, nossa, esse saiu positivo, pelo menos? Você tá falando de narcisista, É. você tá falando de pessoas que se relacionaram. Isso, que se relacionaram. Tipo assim, foi lá, tratou com vocês, falou, nossa, saiu bem agora, tá bem. Ah, Graças a Deus. amém. A Ju, ela Mas teve um foram- relacionamento. Quanto tempo que a gente tá em tratamento? 2 anos, 3 anos, por aí? Acho que já deu, né? Não. Não, de término faz uns 5 meses, né? Verdade, De verdade. término faz uns 5... É que ela me preparou pra terminar sem eu saber, então... Também tem essa. Tem essa também. Também tem. Porque a gente fica com a autoestima muito baixa. Então, ela foi levantando a minha autoestima sem eu perceber, pra eu entender que eu não precisava daquilo. Eu já trabalhava com ela em terapia, né? Eu já via que ela estava num relacionamento com um narcisista. Nós, como terapeutas, não cabe a mim falar pra ela, tipo assim, termine o seu relacionamento. Mas cabe a nós, tipo assim, a gente dá deixas. A gente coloca pra pensar. Olha aquele ponto de interrogação. É aquele pontinho de interrogação. Então, o que acontece? Ela já estava vindo de problemas de burnout, né? Já estava tratando um burnout, juntou com a depressão Não, na verdade, já estava vindo uma depressão, juntou com burnout e desabou. Desabou. Aí, automaticamente, eu virei e falei assim, pera lá. Ela vai cair na cama. Eu falei, vamos começar a preparar o campo. E eu comecei a vir trabalhando com ela autoestima, apego, dependência emocional, limites, fala. Porque o narcisista em si, ele não vai te dar limites, ele não vai respeitar os seus limites. Ele não vai. Então, assim,
reconhecer que você tem fala dentro de um relacionamento, dentro da tua família, você voltar a entender quem é você e voltar a entender onde estão os seus limites, respeitar o seu próprio corpo. Peraí, agora eu quero dormir, agora eu quero comer, agora... Porque eles não te dão esse espaço. Até nisso também não... Tudo. É É tudo, assim. tudo. Ju, quer ver? Por exemplo, a gente você sai passear com o seu namorado. Chega em casa, você fala, eu tô muito cansada, eu vou dormir. Ele fala, mas eu queria te ver mais um pouco. Aí você fala, mas eu tô cansada. Poxa, mas é só isso, eu só queria te ver mais um pouco, porque você não me dá atenção. Então você acaba se anulando, porque você fala, realmente, né, ele só queria um pouco de atenção, e daí que eu tô com sono. Você acaba se anulando pra fazer as vontades dele, porque joga de uma forma que você sempre tá errada. E você começa a pensar dessa forma, realmente, né, por que eu não posso fazer isso e tal? E chega no momento que você vive em função das vontades dele. Você esquece a sua pra viver a dele. Você vive em função disso. Lembra que eu falei que ele é grandioso? Sim. E ele se acha bom demais? Então eu sou bom demais, eu quero ver a minha namorada e ela tá sendo injusta porque ela não quer me ver e ficar comigo. Então, lembra que eu falei que ele não tem empatia? Sim. Eu não tô nem aí se ela tá cansada. Eu quero fazer o meu. É sério, eu sou ótimo. Ela tenta comigo. Nossa, mas assim, se uma pessoa que se relaciona com um narcisista, ela não procurar, por exemplo, uma terapia ou algo assim, ela pode viver a vida inteira do lado de uma pessoa assim, ou como é que é? Ou normalmente procura ajuda, tipo... Então tá, vamos pensar o seguinte. É muito raro uma pessoa que passou por um relacionamento assim não procurar ajuda, porque ela vai ter traumas enormes. Enormes. Agora, vamos imaginar que ela não procure ajuda. Ela vai viver em oscilação entre ansiedade, depressão. Ela vai viver em oscilações entre uma busca daquilo que ela tinha, né, que falava que era muito bom, que é o parâmetro que ela tem, porque ela só reconhece aquilo como, tipo assim, ele falava que é bom, então é bom, então é bom. Então, a probabilidade de ela cair em outro relacionamento abusivo, em outro relacionamento narcisista, é muito grande. É muito grande. Normalmente, quem se relaciona com narcisista é uma pessoa dependente emocional. Então, por isso que a probabilidade dela se relacionar novamente é porque ela vai depender emocionalmente da pessoa caso ela não se trate, né? Então, é muito comum a pessoa sair de um relacionamento tóxico e ir para outro. Até as pessoas falam, né? Sair de um, fui para outro, fui para outro, fui para outro. Porque ela não se curou. Então, ela continua buscando o mesmo tipo de pessoa por causa da dependência. Olha só. Caraca, mas assim, quando você, no caso, assim, acontece, você vê algo assim, no próximo você não consegue enxergar? Que ele é mais ou menos parecido? Você fala, para aqui, não. Não dá. Ou ela pensa que todos são iguais, não sei, né? Tipo... Isso. Então, na verdade, a gente não percebe dessa forma, né? A gente, como eu falei, ele fala assim, você não vai me ver, não me custa nada. Eles são muito parecidos, então você já tem aquele sentimento, se você não se tratou, por exemplo, agora eu consegui chegar num outro patamar. Mas até então é a nossa a experiência de vida. Então, realmente, não custa nada fazer isso. E a pessoa que é dependente emocional, ela é muito de servir, de fazer, de acolher. Então, ela continua fazendo e tá tudo bem. Até que chega no momento que você fala, peraí, algo tá errado aqui, porque eu não existo, eu não tenho opinião, não tenho voz. E até acontecer isso, demora, a gente não percebe, assim, porque a gente faz com prazer, né? O dependente, ele faz as coisas com prazer pro próximo. Todo dependente emocional, ele sempre vai se encaixar, né, com pessoas que têm problemas. Caraca. É automático. É automático já. Porque, assim, é a necessidade do cuidar. Entendi. Então, eu falo que é a tampa perfeita, né? A tampa é a panela. Porque o narcisista, por exemplo, ele precisa ser vangloriado, ser cuidado e tem que manter essa coisa do eu sou bom. Um dependente emocional, ele precisa de alguém para cuidar, ele é o zelador. Ele é o zelador. A tampa é a panela. O narcisista, ele só se relaciona com uma pessoa dependente emocional, porque se eu sou um narcisista, eu conheço uma pessoa e eu falo, eu sou melhor, e a pessoa fala, não, eu também sou bom, Aí acabou. não serve pra Aí mim. vai dar briga Eu de vou ver. me relacionar com aquele que eu falar, eu sou o melhor, e a pessoa fala, realmente, você é muito bom. Aí ali, ele quer ficar.
Naquele que confronta, ele fala, não, mas eu também sou bom? Não, esse daqui não serve. Então, sempre ele se relaciona com o dependente emocional. Tanto que ele pode ser narcisista para uma pessoa e não ser para outra. Porque aquela que não se coloca na dependência, ele não consegue ser narcisista. Tá afrontando. Tá afrontando ele, tá Tá batendo de afrontando frente. ele. Por exemplo, uma pessoa que tá nesse relacionamento narcisista, que entrou por dependência emocional, ele pega justamente na manipulação. Igual, por exemplo, eu quero te ver hoje. Não, mas eu tô cansada demais. Nossa, mas eu tive um dia péssimo. Eu só queria um abraço. Acabou. Acabou. Pegou uma pessoa dependente emocional e falar isso, ela para o que tá fazendo e vai te abraçar. Sim, automático. Entendi. E existe alguma estratégia específica para ajudar criança ou adolescente com tendência narcisistas? Olha, a criança em si, ela já é narcisista em si. Não! Sim, Sim, a criança em si ela já é narcisista. Então, ela é sempre o meu brinquedo, o meu amigo, minha mãe. Então, o meu da criança já tá muito aflorado, ela é a narcisista. Porque passamos muito tempo sendo a criança e cercando a criança. Então, a gente cria narcisistas. Mas é como eu falo, tem que ser saudável. Sim, Você viu que perdeu o controle? procure. Procura ajuda. Coloca ele na realidade, desde a infância. Então, teu filho, por exemplo, bateu num amiguinho na escola com 7 anos de idade, você não vai falar pra ele, não, ai que lindo, meu filho bateu no amiguinho dele. Você não vai fazer isso. Então, assim, pra ele, eu bati, ele apanhou e eu tô uhul. E pra ele vai ser assim. Entendi. Então, você, na característica de cuidador, fala assim, não, peraí, você errou, você machucou uma pessoa. Então, você tem que trazer ele pro lado da vulnerabilidade, pro lado da consciência, pro lado que ele fez alguém sofrer. Eu acho que até em pontos pequenos, por exemplo, a criança ela tem tendência, por exemplo, fazer um desenho e falar, o meu foi o mais bonito da sala, e pontuar, sim, o seu tá lindo, mas o dos seus amiguinhos também tão bonitos tanto quanto. Então a gente tem tendência, às vezes, os pais de falarem, realmente, o seu é o mais lindo, e a criança já cresce Já fica com isso. aquele o ego, né? Sim. Bom, agora vamos passar para um outro tema interessantíssimo, que é o autismo. E pra gente, bom, logo de cara eu queria perguntar pra Juliana, e até se a Mali quiser complementar. Juliana, como que foi a descoberta, né, de TEA, assim, como que foi, assim, se você puder trazer detalhes pra gente? Na verdade, eu sou mãe atípica, né? Eu tenho um filho com autismo, Isaac, né? Ele tem 6 anos. Isso é uma coisa muito comum que acontece hoje, que é o dos pais descobrirem que também tem o autismo investigando os sintomas dos filhos. Então, eu pesquisava muito, né? Para entender o meu filho, para entender os sintomas. E conforme eu via alguns sintomas, eu ficava... acho que eu sou assim. Aí via outra coisa, eu ficava, nossa, eu sou desse jeito. Então, eu via muitos sintomas que eu me enquadrava, né? Porque eu fazia terapia com uma outra psicóloga, não era com a Samari. E aí eu comentei com ela, falei, olha, eu acho que eu sou autista. Ela falou, Ju, eu tenho certeza desde o primeiro dia. E aí, mesmo assim, eu ainda continuei pesquisando mais um pouco antes de fazer um teste. E eu vi... algumas coisas que eu falei, não, realmente, isso daqui, que era, por exemplo, eu li que todo autista, todo não, né, mas assim, grande maioria, eles não sabem muito fazer expressões faciais, e eu lembrei que eu, com meus 14, 15 anos, eu treinava no espelho, porque quando tinha alguma piada engraçada, algo de duplo sentido, eu não entendia, e todo mundo ria, então eu treinava o sorriso para conseguir sorrir com todo mundo, porque eu não achava graça naquilo e eu não conseguia. Então, na hora que eu li aquilo, eu falei, não, isso acho que é impossível uma pessoa que não seja realmente autista fazer, né? Treinar a expressão facial. Então, foi realmente pesquisando os sintomas do meu filho que eu descobri que eu também estava no espectro. E como o diagnóstico de autista influenciou sua percepção de si mesmo e das suas habilidades? Influenciou de forma... porque eu não entendia, né? Eu percebia sempre algo desconfortável, algo que eu era diferente de alguma coisa, mas eu não sabia o que era exatamente. Então, quando veio o diagnóstico,
eu comecei a relacionar. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de socialização, e aí eu relacionei, realmente, é algo do autismo. O autista, normalmente, ele tem uma sensibilidade auditiva. Ele pode ou falar muito alto ou falar muito baixo. No meu caso, eu sempre falei muito baixo porque eu escuto alto. Então, eu relacionei. Então, todo mundo, a vida toda me falava, Ju, você fala muito baixo. Eu ficava, gente, mas eu não acho que eu falo baixo. Eu realmente não acho, porque eu escuto alto. E aí eu fui relacionando. Bateria social muito curta, então eu fico aqui conversando um tempo, chego em casa, não é igual uma pessoa normal. Eu sempre pensava, nossa, como que as pessoas conseguem fazer tanta coisa, chega em casa e tem disposição. Eu chego em casa com um cansaço físico mesmo, assim, deito no sofá e eu desmaio, porque é muito cansativo para mim relacionar, conversar, socializar. E aí, para mim, foi libertador no sentido de eu não ficar mais questionando por que eu não sou assim, como que as pessoas conseguem. Agora, para mim, assim, tá tudo bem, eu entendo que eu preciso disso e tá tudo bem, eu não vou ficar mais questionando porque eu entendo, não vou mais me culpar porque que só eu sou diferente. Assim, para mim foi uma libertação, né, de questionamentos de uma vida toda. Legal. E profissionalmente, assim, como que é? Porque, assim, foi, digamos assim, um diagnóstico tardio. Entender isso demorou um pouco. Como que foi, assim, na parte profissional? Então, na parte profissional, eu estou ainda me adaptando, né? Porque eu tenho meu diagnóstico faz mais ou menos 1 ano. E eu tenho hiperfoco em função. Então, se você me dá uma função, eu vou virar 24 horas, eu vou entregar 100%. E aí eu vendo hoje, eu já virei muitas noites, eu tinha reunião para apresentar, então eu virava a noite pesquisando, porque eu queria entregar excelente. E muitas vezes eu passava do meu limite, porque o hiperfoco, ele traz um prazer para o autista, né? Então eu fazia com prazer, não era uma coisa dolorosa. Então eu fazia, as pessoas sempre me falavam, nossa, você é muito dedicada. E aí eu relacionei, realmente, é o hiperfoco. Então, né, nesse quesito, a partir do momento que eu descobri que eu falei, não, eu não vou mais ultrapassar o meu limite, porque isso para mim depois traz um esgotamento muito grande, eu sinto que, assim, parece que meu rendimento ele caiu, porque eu não consigo, eu até há pouco tempo me permiti ainda, agora eu estou aprendendo, a Samali está me ajudando a não ultrapassar o limite, porque eu cheguei a ficar 2 dias sem dormir, trabalhando sem parar, e aí eu entrei realmente tive uma crise, porque eu não conseguia descansar, eu fechava o olho, eu pensava em trabalho, e aí foi bem desesperador. Então agora eu aprendi que eu preciso ter limite, independente do quanto para mim esteja sendo legal ou prazeroso fazer aquilo. Então, eu tenho esse sentimento que o meu rendimento ele caiu um pouco por causa disso. E, ao mesmo tempo, ser nível 1 de suporte é muito difícil porque você é muito normal para ser autista, só que você é pouco autista também para ser considerado. Então, a cobrança que vem é como se você fosse uma pessoa típica normal. Ninguém entende. A pessoa vê que você é funcional, que você conversa, que você socializa e você tem que entregar o mesmo que qualquer outra pessoa. Só que isso, para você, é uma demanda muito maior, a gente sai com um cansaço físico muito maior, a gente se desgasta mais, porque coisas que para outras pessoas são muito naturais, eu faço um esforço muito maior para conseguir fazer. Então, eu ainda estou me adaptando e até aceitando que eu vou render menos, porque como eu tenho hiperfoco em função, eu não aceito render pouco, então eu estou me adaptando ainda a isso. É interessante essa história do hiperfoco, porque trazendo para aqui fora, né? É como se fosse criança e videogame. Então, tá com o videogame na mão de uma criança, ela vai passar horas e horas e horas e horas e horas ali. Só que para a criança tudo bem, porque para ela é uma diversão momentânea. Para um autista, é gasto de energia. É a mesma coisa que você tem uma fogueira, você tem lá uma fogueira, e cada hora você coloca uma lenha ali. Eu tô colocando lenha, eu tô alimentando o fogo. Aí, de repente, eu começo a não colocar lenha e tá diminuindo o fogo. Então, chega uma certa hora que o desgaste físico, emocional, mental, tudo, é tão grande que ele entra em colapso. E entra mesmo. Porque ele vê a mente dele extremamente acelerada, pensando em 30 mil coisas ao mesmo tempo, e ele não consegue parar. Ele não tem controle sobre isso. Então, quando ele entra nesse ponto de colapso, e é porque ele já gastou todas as lenhas
por exemplo, 2 noites sem dormir. Na verdade, são 24 horas, 48 horas. Eu tô falando de dia, noite, em função. Então, mas como é que foi esses dias? Pouca água, poucas idas no banheiro. A gente deixa de comer. Deixa de comer. fazer Então, é como se fosse literalmente um robô. Para ali e fica. Então, você acaba de fazer uma coisa, por exemplo, vamos fazer uma planilha. Ela monta a planilha, aí ela fala assim, não, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar isso. Quando você vai ver, tá perfeito. Tá perfeito. Realmente, você olha assim e você fala, meu, como é que você conseguiu? Só que foi 48 horas. Em função. A gente consegue fazer o trabalho de um mês em 2 dias, assim. E consegue. Cada autista em si tem um tipo de hiperfoco dela, é esse. Sim. Então, o que acaba acontecendo? Quando colapsou, né, que eu até brinco com ela, eu falei, eu tô vendo fumacinha. Eu até brinco com ela. Aí quando ela colapsou, eu falei assim, você está em crise. Ela falou, eu não consigo desligar. Eu falei, não, a gente vai começar a trabalhar nisso. Eu falei, você precisa respeitar os limites do teu corpo. Só que aí já tem um quadro. Dependência emocional, necessidade de cuidar, querer fazer porque é uma pessoa que ela gosta. Aí vem o autismo, que vem uma cobrança e aquilo dá prazer para ela. Então tem uma série de coisas dentro da bagagem. É um pacote completo. É um pacote completo. Aí quando você vê tudo isso, ela colapsou. Aí eu falei, para tudo. Tá de folga, mocinha. E foi justamente assim. E como você sente hoje a relação da inclusão e a sensibilidade para as pessoas com TEA na sociedade atual? Então, na verdade, na minha visão, não existe ainda inclusão. E se existe, de fato, ela é bem pouca. O que acontece é que hoje a gente tem mais as pessoas, tanto com TEA ou com outros tipos de transtorno mentais ou até físico, a gente tem elas mais presentes na sociedade. Porque até então, até 20 anos atrás, eles ficavam nos manicômios. Então, as pessoas elas não sabem ainda interagir. Então, por exemplo, esses hospitais, manicômios foram extintos em 1980. Não é muito tempo. E a sociedade ela não é doutrinada a conviver. Então, é muito difícil. Eu acredito sim que existe hoje mais interação, mas inclusão não. Até eu fiz uma reunião que eu falei sobre inclusão, né? Porque inclusive é o meu tema de vida, né? E eu perguntei para as pessoas, você é inclusiva? Você se considera inclusiva? Aí todo mundo, sim, eu sou inclusiva, eu sou inclusiva. O que você faz que te torne uma pessoa inclusiva? Não sei. Caraca. Então as pessoas elas não têm preconceito, mas elas não sabem. Inclusiva é quando você inclui a pessoa em algo. Então elas acham, por exemplo, que eu vou entrar no supermercado, tem um PCD, eu cumprimentei ele, eu estou sendo inclusiva. E não necessariamente, você fez uma regra básica de educação, cumprimentou. Mas incluir essa pessoa ter uma função ali, ser algo adaptado para que ela consiga render. Então as pessoas não sabem exatamente o que é inclusão. Nem a questão da escola, que a Luciana falou, uma pessoa cega, se ela chegar numa sala e ela não tiver tudo adaptado, ela não está incluída quanto os outros, porque ela não tem a mesma condição de estudar que as outras pessoas. Então, a inclusão, de fato, eu acho que ela não existe. Eu acho que a gente está caminhando para isso, porque quanto mais essas pessoas estiverem na sociedade, a gente vai aprender a lidar com elas. Mas é o mesmo caso do profissional, né? Da questão profissional. Um autista, quando ele é nível 2 ou nível 3, uma empresa que contrata normalmente não espera que ele faça nada. Porque ela fala, um deficiente, ele não vai conseguir fazer nada, a gente contrata para preencher uma cota e quando ele conseguir fazer, ele não tem uma função específica. E se ele é nível 1, ele também não é tratado como deficiente intelectual, porque aí ele tem que agir tanto quanto uma pessoa típica. Então não existe uma inclusão de verdade, assim, na minha visão não tem. Não, eu concordo. Eu vejo, não sei se você viu, mas o Mion, o filho dele né? Uhum. E eu vejo a batalha dele de fazer o filho dele
ser incluída. Eu acho tão bonito o trabalho que ele está fazendo. Ele levou até um propósito na época. Mas você acha que tem que brigar mais? Acho que Eu acho que sim, acho que a gente tem que brigar mesmo, porque enquanto, como quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, se a gente ficar dentro de casa com nossas crianças, então eu mesmo procuro sair muito com meu filho, ele é uma criança hiperativa, ele é uma criança diferente por ele ser não verbal, e mesmo assim eu tenho um grupo, né, na cidade que eu moro, a gente tem um grupo de famílias atípicas, na verdade, então assim, a gente se junta para conseguir alguns direitos e a gente conseguiu uma sessão inclusiva de cinema, então uma vez por mês no cinema ele fecha e tem uma sessão azul, que é onde as crianças, elas têm o som do cinema mais baixo, elas podem ficar andando pelo cinema, não é tudo tão, as luzes não são tão fortes, e aí nesse mesmo dia o shopping ele abre os brinquedos gratuitamente para as crianças autistas poderem brincar, porque que da hora. uma criança autista, se ela vê um brinquedo, ela não entende o não. Ela vai chorar. Então, enquanto está tendo a sessão, até umas horas depois fica liberado para eles brincarem. Então, são direitos que a gente está conseguindo. E até para as pessoas que estão no shopping, tentando verem que existem essas crianças, como que funciona, porque as pessoas não têm noção de o que é uma criança, não só autista, né, com outros transtornos também. A gente conseguiu também, tem um projeto que eu participo que é da missa, inclusive, então a gente conseguiu uma missa que ela tem tradução em libras, tem uma salinha de autorregulação para as crianças atípicas. A gente vai lutando. Quanto mais a gente colocar na sociedade, acho que mais a sociedade vai saber lidar. Porque a gente leva as crianças para terapia, ou a gente mesmo faz, para aprender a lidar com as pessoas típicas, mas elas não sabem lidar ainda com as pessoas que têm algum transtorno. Então a gente precisa estar presente. Você falou da missa, muito interessante. Eu conversei com o Isaac esse tempo atrás, não é a missa, mas foi uma igreja evangélica, com um autista, eu não sei o grau, porque eu não vi. Ele se batizou, mas ele colocou um fone. Um abafador. Ele ficou, e todo mundo em silêncio, distante dele. Só ficou ele, a mãe dele e o pastor. Foi o primeiro, assim, autista a se batizar. Isso é interessante, porque hoje até as igrejas, você falou da missa, estão também indo para esse lado também, né? Porque o normal era a gente deixar essas crianças dentro de casa. Não Exato. levar porque dá trabalho, porque eles gritam, eles correm. Então, o normal era vergonha mesmo, a exposição. A gente deixa dentro de casa, trancadinho. E agora que eles estão saindo, as pessoas estão entendendo que existem essas pessoas. E eles estão cada vez em maior escala, né? Eu sei que hoje, no Brasil, cada 56 crianças uma é autista. Então, é muita criança. E elas precisam viver, né? Então elas não vão aprender a socializar se a gente não levar elas para a sociedade. Só uma curiosidade que eu tenho. Como você descobriu? Porque eu tenho um amigo meu também que ele descobriu um pouquinho tarde, né? Mas conseguiu, tá no processo ainda. E como que você viu? Qual a dica você daria para quem está assistindo também sobre isso? Então, o Isaac, ele me dava sinais de autismo, mas eu, como mãe, apesar de eu já ter tido uma filha, né, como ela é uma menina e um menino, eu ficava muito na dúvida se era um atraso, e todo mundo fala, cada criança tem seu tempo. Mas ele, assim, a primeira coisa que eu vejo que ele tinha de autismo mesmo com dias, que quando eu amamentava ele não me olhava. O olhar dele nunca era pra mim, era sempre vago, assim, e ele não me tocava, ele ficava com a mãozinha sempre assim, né. E aí, conforme ele foi crescendo, ele demorou para sentar, ele demorou para andar, ele demorou para engatinhar, ele demorou para falar bastante. E o momento que eu fui procurar ajuda foi porque ele falava algumas palavras, ele falava uau, ele fazia tchau. Aí tem uma questão, você explica, da poda neural? Tem uma questão... Vai indo que eu... Se eu me perder, você vai indo, eu confio em você. Tem uma questão do autismo que ela funciona assim, a gente... chega no momento entre 2, 5 anos, até um pouco mais, o nosso cérebro ele vai eliminando algumas sinapses que é para o melhor funcionamento. Então, a gente nasce com muitos reflexos. Então, por exemplo, um bebezinho de meses, ele tem um reflexo, todo bebezinho, se você tocar a mão dele, ele fecha, porque é um reflexo que ele nasce com esse reflexo. A partir do momento que ele aprende a ter a coordenação motora, esse reflexo é eliminado, que ele não precisa mais, para otimizar o funcionamento do cérebro e aprender coisas novas. O que é o autismo? Essa poda é feita de uma forma irregular. Então, algumas sinapses têm de mais, outras de menos. Isso faz com que a criança, ela pareça que ela desaprendeu algumas coisas. Porque, por exemplo, podou num lugar que não era. E o meu filho começou a regredir. Quando ele começou a regredir, eu falei, algo está errado, porque ele sabia fazer isso.
mesmo ele não olhava quando chamava, que era um sinal gritante, mas eu, assim, como mãe, depois até me culpei, porque falei, nossa, como eu não percebi que ele não olhava, mas pra mim era normal, por ele ser pequenininho, eu pensava, quando ele falar, ele vai olhar. Mas a regressão foi o ponto, assim, que eu falei, não, algo tá errado. E eu levei na psicóloga, né, na primeira consulta ela falou, não, ele é autista, a gente vai fazer todo o trajeto, mas ele é autista. Olha só. E, bom, queria perguntar para vocês, tanto para a Samali quanto para a Juliana, é o seguinte, e em relação à questão da identificação dos níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, quais são as diferenças entre cada um dos níveis e como que é? O diagnóstico é um pouco diferente para cada um? Como que é? Vocês podem explicar? O nível é o quanto essa pessoa precisa de suporte. Então, por exemplo, o nível 3, ele é uma pessoa que ela precisa de suporte para tudo. É uma pessoa que ela não vai conseguir não apenas socializar, mas coisas básicas do cotidiano. Então, ela precisa de auxílio para comer, ela precisa de auxílio para tudo que ela precisar, tudo ela precisa de um auxílio. Que são casos mais severos, né? Que é o caso do meu filho hoje, mas ele está indo para o nível 2. O nível 2, ele precisa de auxílio, porém não para tudo. Ele consegue fazer algumas coisas e outras não. Então, por exemplo, ele não fala, né? Ele não consegue falar, mas ele consegue, por exemplo, tomar banho sozinho. Então, ele vai precisar de auxílio para algumas coisas, para outras não. E o nível 1, ele necessariamente precisa falar. Então, e é possível fazer a regressão. Então, meu filho, ele está no nível 3, porém, com as terapias, como eu disse, ele não fala ainda, né? Mas ele sabe verbalizar palavras, mas ele não fala. Com as terapias, ele pode chegar a falar e pode chegar um dia a ser um nível 1. Com o tratamento, eles vão aprendendo a ser independentes, aprendendo a ter mais autonomia e eles podem regredir até chegar no nível 1. Tem autista que já foi nível 3, por exemplo, e hoje é nível 1. E consegue socializar, consegue ter uma vida mais saudável, né? Eu também, assim, um filme, eu até mostrei pro Isaac, de uma cantora, acho que é lírico, ela também tem autista, só que ela sofre muito, tipo, você no filme conta, assim, pelo menos no trailer, ela fica anos sofrendo, porque ninguém entende, porque ela tem um dom maravilhoso, Sim. só que ela não conseguia pegar, acho que a maestra, falar, ela não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas ela cantava. E ela sofreu muito com isso. E todas as crianças que têm um grau de intelecto tão grande assim, por exemplo, no caso dela, a voz é maravilhosa, a compreensão dela para cantar é... A maioria dos autistas, né, ele, é como eu falei, tem um hiperfoco. Você vai perceber isso com o passar do tempo. Então, por exemplo, o Isaac ainda é muito pequeno, a gente não consegue, eu não consigo Sim. pegar. Já descobri Porém, isso, Porém, ele gosta de logomarcas. que Ele da não sabe hora. escrever ainda, mas ele escreve várias marcas. Ele É, escreve entre o B e B ele coloca um Google. Que da hora. Então, tipo assim, Google, Colgate, tudo que ele é gosta. marca, ele escreve. Igual, se ele tiver que ver alguma coisa, ficar paradinho vendo, por exemplo, você coloca logomarca, sabe? Início de filme, Pixar, Esse- ele fica sabe? vendo e repetindo, vendo e Caraca. repetindo. Sim. Repetindo. É um hiperfoco. É before. Teve uma entrevista há uns meses atrás na IPTV, até, se eu não me engano, de uma professora, eu achei isso incrível, de uma professora que ela tinha um autista na sala e o hiperfoco dele era a máquina de lavar. Caraca. Ele gostava, ele falava as marcas, ele sabia como funcionava, era máquina de lavar. Ela pegou justamente ela fez, né, uma máquina de lavar, levou para a sala de aula e cada vez que ela falava assim, olha, tem alguma coisa na máquina, vamos entender o que tem na máquina? Aí era uma palavra, ele repetia a palavra e lavava a palavra. Então ela conseguia colocar uma manivela para rodar, para fazer que tá lavando. E nisso ela alfabetizou esse menino. Então, o que acaba acontecendo? Quando você entende onde está o hiperfoco, né? Como essa cantora, eu lembro desse filme até. Era uma peça de teatro que virou um filme. Isso, exato. Eu lembro disso. É o hiperfoco dela. Ela decora. Exatamente. Ela não precisa. Você faz os 3 primeiros acordes, ela já Isso sabe mesmo. do que você está falando. Já, ela rapidinho. Ela vai. Essa questão da superdotação,
é o que acontece, a mídia, ela influencia muito, então a gente escuta muito isso. A gente fala, meu filho é autista. Então ele é muito inteligente. Na maioria dos casos, é exatamente o contrário. Eles têm um intelecto abaixo da média, mas é que pra mídia, eles colocam porque vende mais, vai colocar um autista, então coloca o autista, é um anjo azul, ele é muito inteligente, ele tem superdotação. A gente escuta muito isso, ele vai tocar um instrumento. E na realidade mesmo, são poucos. A maioria tem um QI, às vezes, até abaixo da média, ou normal, são poucos que têm uma superdotação. Mas as pessoas têm a entender sim, porque a mídia, ela fala muito isso. Pessoal, que bate-papo sensacional. Poxa, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas, enfim, a gente está chegando no nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente a presença, Samali, de ter reservado esse tempo para ter esse bate-papo com a gente, com a Juliana também, tá? Muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado. Obrigada a vocês. Eu agradeço. Pessoal, aproveitando, o Instagram dela, tudo vai estar aqui no link da descrição. Segue lá, compartilhe, dá aquele joia e até a próxima, pessoal.